Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica que tirou a segunda caneca da CNN ali do cenário, eu bem que reparei, não teremos então CPI das canecas neste quadro, Fernando Molica. Bom dia para você. Tá ali escondidinho. Tá com água, Elisa? Bom dia. Muito bom, sendo utilizada para se hidratar. Afinal de contas, são muitas opiniões aqui nos diferentes assuntos e precisa de hidratação para esse primeiro, viu? O ministro da Defesa, general Braga Neto, teria dito, dentro do Palácio do Planalto, que as eleições no ano que vem só vão ocorrer com o voto impresso. A ameaça, ouvida por mais de uma pessoa, foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela CNN. Ontem, quinta-feira, em uma cerimônia na Esplanada dos Ministérios, Braga Neto afirmou que todo cidadão quer uma maior transparência e legitimidade nas eleições. Vamos ver. O ministro da Defesa. Foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Vamos lá, Molica. Como você avalia as declarações de Braga Neto sobre o voto impresso? Bem, como cidadão brasileiro, como eleitor, o general Braga Neto tem todo o direito de ser favorável a essa ou aquela forma de eleição. Mas como ministro da Defesa, como um general que até bem pouco tempo estava na ativa, como, enfim, sendo um comandante responsável pelo Ministério da Defesa, sob ele, né, estão os três comandantes das três forças, ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de usar o poder de ministro da Defesa para estimular essa discussão, porque aí soa como ameaça. Ele fala, nesse pronunciamento de ontem, ele poderia ter desmentido a reportagem do jornal Estado de São Paulo, mas ele embute nesse pronunciamento, de novo, a defesa do voto impresso. Fala que todo cidadão, ele falou a maioria, não, ele falou todo cidadão quer um sistema mais perfeito, um sistema mais auditável, um sistema mais rigoroso. Enfim, aí ele mistura as situações. E isso é muito complicado, porque isso remete a uma situação do papel dos militares na vida política brasileira. A gente lembra lá atrás, a República, a derrubada do Império e a proclamação da República representou um golpe militar. Foi uma grande intervenção militar na vida nacional. E de lá para cá, os militares tiveram sempre uma presença muito forte. A ditadura acabou em 85, com a posse do José Sarney na presidência da República. Mas passado tanto tempo, passados 36 anos, ainda subsiste no meio militar uma espécie de tutela, uma lógica de tutelar a nação brasileira, como se eles fossem os responsáveis últimos pela vida brasileira, pela vida democrática, pela vida institucional. Não são. Militares são funcionários públicos que recebem do povo brasileiro o direito e o dever de zelar pelos poderes constitucionais, de zelar pela segurança brasileira. As armas que eles usam são armas compradas com o nosso dinheiro. São armas que têm que ser usadas na defesa da Constituição e contra eventuais ameaças externas. Eles não podem se colocar numa postura superior. Ontem eu conversei com um militar da ativa, com, enfim, um oficial general, e aí ele falou que a preocupação, ele acha que poderia haver dentro do meio militar, há um pensamento nessa direção, quase uma conspiração favorável à candidatura do Lula,
que o Supremo Tribunal Federal, o mesmo que em 2018 negou ao Lula o direito de ser candidato a presidente, estaria hoje favorecendo a candidatura do Lula. E aí vem uma história de fraude, possível fraude. Olha, o sistema da urna eletrônica foi válido, aí está sendo válido há décadas. Serviu para eleger Fernando Henrique, serviu para eleger Lula, Dilma, serviu para eleger o próprio Jair Bolsonaro. E não há dúvidas de que Jair Bolsonaro foi legitimamente eleito presidente da República em 2018. Ele foi eleito, ninguém duvida disso. Então, levantar essa discussão dessa forma não é legal. A gente não pode confundir. O poder armado ele tem que estar submisso à Constituição e a população brasileira não pode se colocar acima disso. Elisa. E, Molica, nesse contexto político bastante conturbado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o voto eletrônico e reafirmou que, na semana que vem, vai apresentar provas de fraude na eleição de 2014. Essas declarações foram dadas em uma entrevista à Rádio Banda B de Curitiba. Bolsonaro ainda disse que não pode admitir que meia dúzia de pessoas contem os votos numa sala secreta do TSE. Vamos ouvir. Eu não estou acusando os servidores do TSE. Eu não posso admitir que meia dúzia de pessoas tenham a chave criptográfica de tudo e essas meia dúzia de pessoas, de forma secreta, conte os votos numa sala lá do TSE. Isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. O que nós queremos? Olha o que eu estou querendo. Estou querendo transparência. Nada mais além disso. Não podemos terminar umas eleições de 2022 e o povo aí ficar na dúvida, né? Será que esse cara ganhou? Será que o processo foi limpo, foi transparente? Fernando Molica, qual a sua avaliação, então, sobre esses serás, essas interrogações colocadas pelo presidente da República em cima desse processo de contagem de votos? Em primeiro lugar, já que ele colocou em dúvida, eu reafirmo, não tenho a menor dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições de 2018. Então, ponto. Eu acho que nem eu, nem ninguém tem dúvida em relação a isso. Quanto a essa história de sala secreta, bem, o presidente, em qualquer discussão, qualquer conversa, qualquer tema, e a gente é bom debater qualquer coisa, é saudável que a gente debata, é preciso estabelecermos fatos. Não temos que falar a verdade. Temos que trabalhar com fatos verdadeiros, não com fatos falsos. E o presidente utilizou uma informação falsa, ele divulgou uma informação falsa. Não existe sala secreta no TSE com meia dúzia de pessoas contando votos. Vamos lá, para explicar mais uma vez. As urnas eletrônicas, elas não são ligadas à internet. As urnas eletrônicas são caixas autônomas. Elas são fechadas em si mesmas. Então, quando a gente vota na urna eletrônica, o nosso voto está ali e ele não é transmitido naquele momento para lugar algum. Ele fica ali dentro. Quando termina a votação, 5 horas da tarde, quando termina ali o processo de votação, dentro de cada sessão eleitoral é feita uma apuração automática. Então a apuração não é feita no TSE, numa sala secreta, ela é feita naquela escola, naquela igreja, naquele local em que cada um de nós vota. Então termina a eleição, os mesários vão ali, apertam ali o botão de totalização e sai o relatório de votação. Tantos votos para presidente, governador, deputado e tal. Aí esse relatório de urna sai em 5 vias. Uma dessas vias é colocada na porta da sessão eleitoral. Cópias adicionais são entregues aos representantes dos partidos políticos. Então é aquele resultado, então você já tem o resultado da urna imediatamente ali, naquela sessão eleitoral. Os dados não são misturados, eles são separados de acordo com cada urna. Depois sim, é que é feita uma totalização dos votos, ou seja, é feita uma soma dos votos. O lugar onde eu votei, a urna em que eu votei, a urna em que você, espectador, votou. Então, depois é feita a soma. E é muito fácil conferir isso, é só somar. Então você tem realidades locais. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele é muito tradicionalmente bem votado na Vila Militar, que é uma região que concentra muitos quartéis. Então, tradicionalmente, mesmo na época dele deputado, ele tem boas votações na Vila Militar. Há bairros onde candidatos de esquerda, Laranjeiras, no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, que tem tradicionalmente uma votação de candidatos de esquerda maior, candidatos a cargos majoritários. Então
Então, isso vai sendo feito urna a urna. Então, é muito cuidado, isso é fundamental. Vale discutir o processo eleitoral? Vale. É importante para a sociedade brasileira ter segurança que o seu voto será respeitado? Isso é um pilar da democracia? É claro que sim. A urna pode ser aperfeiçoada? Pode, mas tenha sempre essa noção. Não há um programa capaz de varrer todas as urnas eleitorais do Brasil por um simples motivo. Essas urnas eleitorais, elas são isoladas e cada uma delas é checada com a presença dos fiscais dos partidos políticos antes da eleição. Então não existe um programa único que possa corromper todas as urnas de uma maneira só para apontar um determinado resultado. Vamos discutir, mas qualquer discussão é preciso respeitar os fatos. Se a gente não respeitar os fatos, não há discussão válida, né, Elisa? E em resposta a essa ameaça de Braga Neto, partidos políticos estão agindo para enterrar o assunto do voto impresso logo na volta do recesso, que vai ocorrer no dia 5 de agosto. 10 partidos, incluindo os da base do governo, como o PP e o PL, já fecharam questão contrária a essa mudança. O vice-presidente Hamilton Mourão garantiu que haverá eleições no ano que vem. Vamos ver. Eu acho que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. Não existe espaço para um regime autoritário. O Brasil é um país, a sociedade brasileira é complexa, né? O que acontece é que tem muita gente ainda na sociedade brasileira que está olhando pelo retrovisor, olha 50, 60 anos atrás, sem entender o processo histórico que nós estamos vivendo, né? Dentro da nossa república, nós estamos hoje na 5ª república, se você analisar isso aí, tá? Então, o que ficou para trás, ficou para trás. Nós temos que olhar para frente. Molica, na sua avaliação, essa pressão exercida pelo presidente Bolsonaro e também pelos aliados do presidente, em especial o general Braga Neto, impactaram negativamente todo esse processo e podem ter, de alguma maneira, enterrado o projeto do voto impresso? Sim, porque os partidos veem isso como uma ameaça. Quer dizer, veem corretamente como uma ameaça. O partido político vive de eleição. O partido político precisa da legitimidade da eleição, da segurança da eleição. Na hora em que o presidente da República diz que só haverá eleição se a regra de apuração for mudada, ou seja, com a implantação do voto impresso, isso representa uma ameaça. Se não tiver eleição, para que partido político? Então, os partidos políticos veem nisso a discussão, a ênfase do presidente Jair Bolsonaro, a quase obsessão dele com esse tema, se transforma numa ameaça. E uma ameaça que atinge todos os partidos políticos. A população brasileira tem o direito de escolher os seus candidatos. Da mesma forma que ela teve um voto mais à esquerda, mesmo com a eleição lá atrás do Fernando Henrique, né, na época o PSDB se definia como um partido social-democrata, mesmo depois nas eleições de candidatos do PT, candidatos mais à esquerda, como mais recentemente com a eleição de um candidato de direita, de extrema-direita, como é o caso do Jair Bolsonaro, essa foi a vontade legítima e soberana do povo brasileiro que precisa ser respeitada. Então os partidos políticos veem nisso uma ameaça e tratam de se articular. O tiro acaba saindo pela culatra. Agora, esse comentário do general Mourão, quando ele fala não somos uma república de bananas, quando o vice-presidente da República precisa dizer que haveremos eleição no ano que vem, que teremos eleição no ano que vem, isso sim é um sinal preocupante de bananismo. É um sinal preocupante que sim, o Brasil pode estar voltando a ser uma república de bananas. Porque ninguém ouve dizer o presidente dos Estados Unidos ou o vice-presidente dizer não, a gente vai ter eleição daqui a 2 anos, daqui a 3. Ninguém ouve dizer o presidente da França garantindo que haverá eleições. Quando autoridades da República se veem obrigadas a responder sobre isso, é um sinal preocupante. E quando ele fala, tem gente olhando no retrovisor, desculpe, quem está olhando para o retrovisor... Quando o general Braga Neto faz esse tipo de ameaça, eu conversei ontem com um deputado que confirmou que houve sim esse episódio dessa ameaça, quando ele faz isso, ele que está voltando, ele que está olhando no retrovisor.
Era impressionante no período pré-64, eu já pesquisei jornais sobre isso, havia toda hora declarações de militares, declarações de chefes de militares, havia aquela crise institucional, posse ou não posse do João Goulart, depois as articulações, o golpe em si. Depois, num período que eu já comecei na profissão ali, já ainda como estagiário, você ia ouvir havia ministro da Marinha, havia ministro do Exército, ministro da Aeronáutica, e a gente ficava ali perguntando, mas vai ter eleição? E se o Brizola, né, o notório adversário da ditadura, se o Brizola for eleito, ele vai tomar posse? Então esse tipo de preocupação a gente tinha há 40 anos. E durante um bom tempo, vivemos as últimas décadas sem esse tipo de preocupação. Vivemos com a certeza de que haverá eleição e de que o vencedor será empossado no seu cargo. Então, essa discussão a gente já era para ter superado. Então, por favor, general Mourão, que bom, o senhor garante que é eleição, mas seria melhor se o senhor não precisasse garantir que haverá eleição. E quem está olhando para o retrovisor não são os partidos, são pessoas mais próximas aí do senhor, pessoas como o próprio, ao que tudo indica, o próprio ministro da Defesa. Elisa. Por falar em partido, Fernando Molica, eu trago aqui o assunto criação de um super partido, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o futuro ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, articulam a criação de um super partido a partir da fusão de DEM, PP e PSL. As conversas vêm ocorrendo já há algumas semanas e o encontro na semana passada, na Bahia, que contou com a participação de Ciro, Lira, o presidente do PSL, Luciano Bivar, e o dirigente do DEM, Elmar Nascimento, avançou ainda mais nessas tratativas. Na próxima semana, há a expectativa de uma nova reunião entre eles em Brasília. Uma das condições impostas pelo DEM e pelo PSL é ter uma espécie de uma cláusula de veto à filiação do presidente Jair Bolsonaro e também ao apoio formal à sua reeleição. Molica, como você avalia, então, a criação de um superpartido e essa fusão, entre DEM, PP e PSL é coerente do ponto de vista ideológico, Fernando Molica? Olha, do ponto de vista ideológico, a gente for cobrar coerência dos partidos políticos, a gente não faz sentido, porque com exceção de um ou outro partido, não há essa lógica aí de coerência ideológica. Há uma visão, mas no bom sentido até da palavra, oportunista, busca de resultados eleitorais. A maior parte dos partidos brasileiros não tem ideologia, você pode trocar o programa de um pelo outro, vai dar igualzinho. Agora, político vive de conversar. Existe essa articulação? Existe. Agora, não é simples. Não é simples. O PSL, por exemplo, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, tem uma ala bolsonarista de deputados muito fiéis, que continuam fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, e no partido há deputados que romperam com o presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente do partido, Luciano Bivar, é um crítico do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, chegou a pensar em voltar para o PSL, houve conversas, mas isso não avançou. Dá para superar? Dá, mas não é simples. E essa questão de vetar o presidente Jair Bolsonaro, no momento em que o PP, dois P's, está indo para a Casa Civil da Presidência da República, o senador Ciro Nogueira está assumindo esse cargo, que é o ministério mais importante, não faz sentido ele barrar o presidente da República num eventual novo partido. E o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de ser presidente da República, ou seja, a maior liderança política do país, e pelo fato de ser quem ele é, o jeitinho aí do presidente Jair Bolsonaro, ele não é um instrumento musical que você pode, bota ali no cantinho, se comprou uma flauta, o filho vai aprender flauta, bota ali no cantinho. O presidente Jair Bolsonaro é uma bateria, é um piano de cauda, ele ocupa espaço pelo peso político que ele tem de presidente da República e também pelo estilo dele. Então, assim, vetar o presidente Jair Bolsonaro, na política tudo é possível, mas é complicado. Eu falei agora, um pouquinho antes de entrar no ar, eu falei com o Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é do PP. Ele me disse que ele é tesoureiro do partido e não sabe de nada dessas conversas. Ele é tesoureiro nacional, portanto, dirigente nacional do partido. E ele apontou outras questões que são problemas regionais. Então ele citou que na Bahia o vice-governador João Leão é do PP e é vice-governador e o governador é do PT.
E lá na Bahia tem o ACM Neto, que é do DEM, que, por si provável candidato ao governo do estado da Bahia. Como é que esses dois iriam conviver? Citou também o exemplo, também o exemplo do Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni, que é do DEM, que também agora vai trocar de ministério, e também tem o Luiz Carlos Reis, aquele da CPI, que é do PP, o senador, aquele que fala na CPI, fala tanto na cloroquina. Como é que você vai botar duas lideranças dentro do mesmo balaio? Pode resolver? Pode. Na política, tudo pode se resolver com conversa. Mas isso é preciso azeitar melhor essa história, azeitar melhor essas intenções. E tem outra questão também. Alguns partidos não lançam candidatos a presidente da República para que o fundo partidário, aquele dinheirão que a gente está discutindo, possa ser utilizado principalmente na eleição de deputados federais, deputados estaduais. Quando você lança um candidato à presidência, boa parte desse dinheiro vai para a campanha majoritária e muitos partidos não querem saber disso. Enfim, é bom, há conversas, que sigam as conversas, mas há muitas arestas aí para serem resolvidas. Elisa. E haja azeite para azeitar essa situação, hein, Molica? Não pode ser aquele azeite de quando você chega no restaurante e te oferecem óleo, né? Você põe e vê que sai ali transparente, você fala, isso aqui na verdade é óleo, rapaz. Enfim, deixemos o azeite de lado. Obrigada, viu, Molica, por mais um dia. Até amanhã. Não, até amanhã não, porque hoje é sexta-feira, até segunda-feira. Sextou. Até segunda. Tchau. Todas as opiniões que você acabou de ouvir aqui por meio da voz de Fernando Molica não refletem necessariamente a posição da CNN.